Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um programa do Niterói Podcast. E hoje estou aqui com uma amiga de infância e que a vida fez a gente se reencontrar. O cinema, não sei, de repente o audiovisual, não sei como que foi esse reencontro. Mas assim, a gente era parceira de colégio, brincava na quadra. De repente começamos a organizar os encontros das turmas, né? Foi. E agora ela virou a mulher do cinema nacional. Olha só, gente, Sabrina Bogado, direto de Niterói pro mundo. Sim, verdade, Ju, muito bom, né? Bom estar aqui com você. Realmente foi um reencontro maravilhoso. Acho que teve esse reencontro aí do colégio, realmente, né? As redes sociais ajudaram também esses reencontros há uns anos atrás. E acho que tem muita coisa pra gente contar, porque foi muita vida de lá até aqui, né? Pra explorar e pra saber onde estamos agora. Assim, são muitas curiosidades, tá? Porque, gente, pra quem vê a rede social dessa danada, eu não sei. O dia dela acho que tem 72 horas. Não sei como que ela consegue. Ela tá em Niterói, ela tá na Colômbia, ela tá na Argentina, ela tá em Cannes, ela tá... Eu não consigo acompanhar. Sigam as redes sociais dela que vocês vão ver que vocês vão rodar pelo mundo em um ano. Excelente dica. Siga as redes sociais, ó. Levante Filmes, @Levante Filmes, @Sabrina Bogado _Brasil. Pode seguir que lá vocês vão ver mesmo. É muito movimentado. A danada não para. Sim. Sabrina, conta pra gente, assim, eu tenho uma curiosidade que acho que a gente conversa, mas não dá tempo. Como que isso tudo começou? Foi na época do colégio, já te despertou esse interesse pelo cinema? Como que foi isso? Então, quando eu saí do colégio, né, eu fiz faculdade de jornalismo. Então, eu comecei muito a trabalhar nos meios de comunicação. Naquela época, não tinha, assim, a gente não... Eram outras realidades também, né? Você imagina que... A gente não vai falar aqui quanto tempo, mas quando a gente saiu do colégio, nem a Ancine existia, nem a Agência Nacional do Cinema tinha sido fundada ainda. A gente tá quase lá com o Fernando Montenegro, né? Ainda bem que é bastante tempo depois do Cinema Novo, mas assim, a gente já tá... A gente Fernando Montenegro, isso aí. Então, assim, e eu comecei realmente a trabalhar com jornalismo, né? Porque foi comunicação social que eu me formei. E aí, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, na faculdade eu fui para os Estados Unidos e fui meio que tentar a vida, assim. Tipo, vou aprender inglês, vou trabalhar. E eu queria estudar lá também. Então, na verdade, eu trabalhava para tentar fazer algum curso, alguma coisa, e para aprender inglês. Só que, por essas coisas que acontecem no destino, eu acabei indo morar em Hollywood. Nossa, então porque ela já começou no topo. Gente, eu nem sabia dessa parte. Então, e aí foi curioso, porque assim, eu não queria morar em Hollywood, mas aí apareceu uma roommate, né, que ia morar comigo, uma minha que falou, não, meu apartamento é em Hollywood, você não quer vir? Eu falei, vou. E eu cheguei em Hollywood e eu me apaixonei pelo cinema, assim. Na verdade, naquela época é muito diferente do que é hoje, né? Porque a gente tá falando aí do início dos anos 2000, então o Kodak Theatre, porque foi o primeiro lugar do Oscar, nem existia ainda. Ele tava construindo, inclusive. Caramba. Que agora nem é mais lá, mas assim, né, tem a Academia do Cinema, mas antes não tinha. E era do lado da minha casa, então assim, mas a grande questão que mais me fascinou foi a organização de Hollywood enquanto cidade para ser uma film commission, uma grande film commission, né? City de Hollywood, na verdade, que é um bairro, mas de Los Angeles, mas assim, E aí eu fui entender essa dinâmica das film commissions, como funcionavam. E eu peguei o dinheiro que eu ia estudar e comecei a pagar cursos de cinema. Caramba! Então, porque aí a pessoa já também, né, aquela coisa que, não, gostei, vou fazer, tô aqui. E aí eu... E você é assim, né? Você é intensa, né? Totalmente. Paro pra pensar uma vez, 2 vezes, tô fazendo. Isso aí. E aí... Eu falei, cara, vou estudar isso, porque tinha um pouco a ver, né? Porque eu já trabalhava com televisão. Eu já vinha da Rede TV, que a gente tinha um programa, que a gente apresentava, já era talvez uma das primeiras produções independentes, assim, porque a gente tá falando aí de 2003. Então naquela época, você não tinha temporadas de programa e de séries como você tem hoje, sabe? Uhum. Tipo, hoje você vai gravar uma série, o público entende que você tem primeira temporada, segunda temporada, você consegue pausar, né, certos programas e fazer de novo, mas naquela época não era isso. A gente fazia aquela coisa que é bem raiz mesmo, porque a gente comprava o horário da emissora, porque nem existia TV fechada, era só TV aberta. E a gente comprava o horário da emissora, ao mesmo tempo que a gente negociava com o patrocinador. Então a gente tinha que casar aquilo. E aí o que acontecia? Imagina, tudo financiado, patrocinadores grandes às vezes, né? Via Petrobras. E aí a emissora falava assim, não.
essa semana aí a gente vai vender o horário de vocês pra outra pessoa, porque eles estão pagando o dobro. A gente, não, pelo amor de Deus, como você vai vender? A gente tá com patrocinador. E era o caos. Então, assim, eu já vinha dessa loucura de televisão. Parte de eu ter ido, assim, fazia viagem também, tinha a ver com isso, né? E aí, o que acontece? Em Hollywood, eu comecei a entender que existia uma estrutura e que aquilo ali funcionava de alguma maneira. Acabou que, enfim, que eu acabei voltando, porque teve o atentado também, sabe? Tipo, aí ficou difícil, eu não conseguia mais pagar meus estudos e viver, porque eu fazia minhas horas pra poder pagar trabalhando no restaurante. Então, eu era hostess de um restaurante brasileiro lá, em Hollywood também. E também tive a oportunidade de conhecer um monte de gente, assim, da indústria também, conversar muito. E aí, eu voltei pra terminar a faculdade, terminei a faculdade. E aí, já foi meio que um caminho natural. Fiquei ainda um tempo com os jornais, as TVs, porque era o que todo mundo já me conhecia, eu já conseguia trabalho, né? E aí, em algum momento, eu comecei a falar, não, peraí, eu vou trabalhar com o cinema, eu quero fazer cinema. Aí fiz uma especialização, aí nessas fui mochilar, né, um dia. Detalhes. O mochilão que a gente... Teve Fórum Social Mundial, né? E aí minha irmã tava lá com o Raquel, que é de Friburgo também. Falou, não, você vem pra cá. Pensa assim, são 30 horas até Porto Alegre. Aí eu falei, cara, como é que eu vou? Aí eu tava na UF, fui com o ônibus da UF, 30 horas pra Porto Alegre. Aí quando eu cheguei lá, elas me ligaram e falaram assim, não. A gente veio pra Santiago, do Chile. Eu falei, como assim? Aí eu falei assim, só mais 30 horas, Sabrina, por que você não vai? Eu falei, porque eu sou estudante, não tenho dinheiro, não tenho como fazer nada disso. Tem uma mochila. Tem coragem, vem. Aí eu troquei a passagem de volta do ônibus da UF com uma pessoa pra poder ir pro Chile. Aí cheguei de ônibus no Chile, tipo, muito louco, assim. E a gente ficou mochilando. Aí a gente fez um mochilão da América Latina, assim, grande. Foi meu primeiro, assim, mochilão, eu acho. A gente, carona e tal, a gente fazia a dedo mesmo, né, que se chama. Fazia dedo. Naquela época também era uma outra realidade, bem diferente de agora, assim. As estradas ainda estavam abrindo. Alguns trajetos a gente fazia de trator, porque não tinha como pegar caminhão, não tinha nada. Mas foi uma viagem incrível, assim, pelos Andes e tal. Por quanto tempo? Então, o que eram 20 dias, acabaram virando 6 meses, porque comecei a estudar cinema lá na PUC, no Chile. Porque eu cheguei lá e falei, eu tinha pedido reingresso pra cinema na UF. E, cara, tava crente que ia entrar. Só que aí eu tinha esquecido de botar o número da proposta de redação. Então eu tirei 0 em redação, sendo que eu Não era pra ser. Não era, porque eu sabia que eu ia gabaritar com as redações, porque eu era jornalista já, né? Tipo assim, então já tinha um background muito bom de texto. Cara, eu fiquei arrasada na hora. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu parei e pensei assim... não tem dinheiro pra pagar esse negócio, mas vou fazer a prova, vou ver se eu peço uma bolsa, né? Tudo estudante, tipo, né? Não tinha e nada. porque a gente ainda tinha um benefício de ser jesuíta, Exatamente. Né? Ainda fui lá falar isso, não, mas... Tá, vai fazendo. Fui fazendo. Aí chegou no último dia, a secretaria me ligou e falou, olha só, se você não pagar hoje, acabou, não tem como, a gente vai começar o semestre, né? Não sei o quê. E eu assim, ai meu Deus, não é possível, já não tô trabalhando, não vou estudar, não tenho dinheiro. Aí liguei pra minha mãe, assim, chorando, né, mãe? Porque eu sei, minha mãe, não tem como, não tem jeito. Aí ela falou assim, mas filha, eu tenho uma pior notícia pra te dar, que eu ia te dar, mas eu não queria, agora que você me falou isso, que eu sei que você tá tão arrasado, eu não sei como te dar essa notícia. Aí eu falei, que foi? Roubaram seu carro. Aí eu falei, mãe, me adianta o dinheiro do seguro, pelo amor de Deus. Porque era uma tragédia, virou uma solução. Aí ela, do seguro? Vou falar com a sua avó. Eu falei, adianta. Aí elas me adiantaram o dinheiro do seguro e eu fui estudar cinema, finalmente, né? Aí fiz a especialização em cinema com o dinheiro do carro que tinha sido roubado. E depois daquilo eu comecei a criar realmente, entender. E teve muito a ver também com a própria indústria se formando, né? Porque a gente tá falando aí de uma época que a Ancine já começou a existir, o Fundo Setorial, né? Que é de 2011. Então assim, e aí eu já fazia há muito tempo antes, até porque da trajetória quando eu voltei, principalmente quando eu voltei do Chile também, eu abri a empresa e também abri uma OS, né, uma organização não governamental, que então eu sabia como trabalhar com os editais públicos. Sim. E eu falei, poxa, vai ter edital para cinema, é o momento de eu começar a colocar meu trabalho. E aí realmente, né, a gente foi colocando um filme, aprovava, outro filme aprovava. E foi começando. E assim as coisas foram começando. E como, assim, as adversidades para você fazer um filme, como que é? Porque a gente vê tudo tão lindo, né? Será que
Sempre assim? É o caos. É o caos. É o caos, assim. O que acontece? Fazer cinema demora, né? A gente tá falando Quanto tempo, assim, pra fazer um filme? Qual a duração? 4 anos, de 4 a 6 anos, hoje no Brasil. Pra gente assistir 2 horas, assim? Exatamente, vocês assistirem 2 horas. Uma quantidade de gente envolvida, né? Você está falando aí de equipes que vão de 200 a 1.000 pessoas, assim, dependendo de você pegar toda a cadeia. Inclusive, o cinema o PIB do cinema é maior do que o PIB do turismo no Rio de Janeiro, né? E é um dos grandes geradores de ingressos, realmente, de recursos. Hoje, a indústria do cinema, a cada R$1 gasto, a gente devolve 1,6, se não me engano. Tem que verificar essa cifra. Depois a gente verifica, mas tipo assim, a gente consegue gerar um fluxo financeiro muito grande na indústria do cinema. Por isso, então, esses incentivos, assim, do governo, né? Então, na verdade, é importante a gente entender o Fundo Setorial Audiovisual, que hoje é o grande financiador do cinema nacional, né? Primeiro que é mais importante ainda a gente dizer que o FSA, em 2018 ou 2019, foi eleito no mundo como um dos melhores modelos de financiamento cinematográfico. Por quê? Porque o dinheiro do fundo, ele vem da própria indústria de cinema. Ou seja, porque tem muita gente que acha que o governo coloca dinheiro ali. Em algum momento, sim, o que o governo faz é renúncia fiscal, na verdade, e destinar o imposto, que é a Codecine, que é um imposto pago pelas teles, para o fundo. Só que as teles pagam... Ah, tá. Porque elas estão exibindo conteúdo. Então, ele é muito bem formatado e formulado. Por quê? Porque o dinheiro circula dentro da própria indústria e gera muito emprego e renda. Então, assim... pela essa quantidade que você está falando, né? É muito dinheiro, é um volume alto. É um fundo de investimento, ou seja, todo R$1 que a gente pega, a gente devolve. Então, assim, financiou o filme. É claro que ele funciona dentro de um modelo que é um modelo mundial, assim, fora os Estados Unidos, que tem um modelo um pouco diferente, mas a Europa funciona assim, e todos os países do mundo funcionam assim, que é através de fundos públicos e incentivos para o cinema nacional. Por quê? Porque o cinema nacional, ele entra dentro de um lugar de cultura que ele... Eu vejo, né, como um papel que até complementa um pouco o papel da educação, sabe? No sentido do resgate histórico, de você ir em lugares que às vezes você não consegue, né, na educação formal, levar esse conteúdo para o público. O cinema nacional consegue. Os programas, de uma forma geral, que são de resgate de cultura, de formação de plateia, de conhecimento, né, da intelectualidade que você passa. Você tá também, de certa maneira, educando, digamos assim. Pelo menos formando, né? Então, assim, a questão do fundo fundo setorial, como é que funciona? Eu peguei o dinheiro com um fundo. Se o meu filme não der lucro, eu não preciso devolver. Mas, a partir do momento que o filme dá lucro, que aí eu ganho enquanto empresário, eu tenho minha prioridade de retorno é o FSA. Então, basicamente, o fundo, não é o governo, porque esse dinheiro é do fundo, vamos lembrar que ele veio da Codecine, que ele veio da própria indústria de quem está retornando o dinheiro. Ele esse valor eu ganho, mas o meu sócio, que é o FSA, tem prioridade de retorno. Para quê? Para que novos filmes sejam feitos. Primeiro eles, depois vocês. Sempre eles primeiro, inclusive. Então, sim. Então, assim, é uma indústria que funciona muito bem. É uma indústria que funciona muito bem, mas é também importante a gente dizer que ela se retroalimenta. Então, não é um fundo perdido. E, assim, além disso, a gente está, de certa maneira, contribuindo para que a gente conheça a nossa própria história. Porque o cinema é uma divulgação, né? Tem muito esse papel de... Agora, eu tô achando muito legal, assim, tava comentando isso hoje, principalmente com esses novos filmes que a gente tá fazendo agora, que são muito focados no universo feminino. E, graças a Deus, tanto a Levante, que é uma produtora de mulheres, como os parceiros, sabe, de outras produtoras, a quantidade de filmes que vai sair agora sobre resgate de história de mulheres que foram apagadas, sabe? Então, a gente tá fazendo esse trabalho, a gente já tá fazendo já tem uns 2 ou 3 anos, e os filmes vão começar a sair. Tanto mulheres foram compositoras, como foram escritoras, a primeira escritora afro-brasileira. Ou seja, a gente está fazendo filmes que resgatam a história das mulheres, porque o patriarcado fez com que, sempre os heróis é que contam a história, né? Então, sempre é contado pelos vencedores. Mas, além disso, a gente tem uma sociedade que apagou e invisibilizou essas mulheres. E a gente poder, através do cinema, contar
para que a gente coloque no devido lugar que essa construção cultural e social, o imaginário que a gente tem hoje, ele foi construído por homens e mulheres. E mulheres. Inclusive, é um dos filmes que a gente está fazendo agora. Eu li muito o livro da Batu Matisse, que é a antropóloga francesa, que fala, né? O homem pré-histórico também é uma mulher. Então, acho que é sobre isso. Bacana. É sobre isso. Tem muita coisa para ser resgatada, né? Muita coisa. Muito bacana. Aí, me conta aí. Ano passado, você foi para vários países. Isso tudo foi envolvido em um filme só ou são vários ali em andamento? Como que foi isso? Porque você não parou. Ano passado, gente, cada hora era um país. E no meio do caminho vai para festival e vem aqui no Brasil, curte um samba, volta. Não dá para... Pois é. Isso foi um pouco assim da loucura da minha... Eu digo que tô fazendo transição de carreira dentro da minha própria carreira. Porque eu trabalhava muito com produção executiva. E também é muito importante dizer que isso é uma realidade das mulheres, né? Que a maioria das vezes, por quê? Porque a produção executiva é o que você movimenta mais facilmente os recursos, né? Você consegue ter vários projetos ao mesmo tempo. Na época eu tinha 30 projetos ao mesmo tempo. Caramba. Desde desenvolvimento. É claro que tinha uma equipe de produção toda da Levante por trás. Não era só você. Não, né? Não é possível. É um mundo de gente trabalhando. Mas dentro da produção executiva você consegue gerenciar vários projetos ao mesmo tempo. Que é isso, é o recurso, a gente tem filho para sustentar, né? Tem uma vida para viver, que a gente acaba precisando. A mulher, principalmente, e isso também é muito importante se dizer, porque quando a Ancine coloca cotas para produtores, roteiristas e diretores, tudo dentro do mesmo pacote, ele invisibilizar mais uma vez a realidade da mulher. Que muitas mulheres não têm oportunidade de ser diretoras e roteiristas porque o movimento financeiro da produção é muito maior. A liquidez é muito maior, né? Porque não é nem questão de movimentação financeira, porque os diretores, apesar de que a gente continua no cinema também as mulheres ganhando menos que os homens nas mesmas categorias, o que é muito ruim, que isso espelha a sociedade brasileira, inclusive. Mas, normal isso? Normal. Não normalizaremos, mas é normal. Ou pelo menos é o que acontece. Mas a gente só tem 8% dos filmes dirigidos por mulheres. Então, assim, por isso que eu digo, a cota ser roteiro, direção e produção, desculpa, mas não tá mudando nada, porque a maioria é uma mulher produzindo para um homem dirigir. Ou para um homem roteirizar. Por quê? Porque a liquidez da direção, ela é mais rápida do que a liquidez da produção, ela é mais rápida que a da direção. Por quê? Porque eu consigo fazer... Um filme demora 4 a 6 anos para ser feito. Se eu vou dirigir, eu vou ter que mergulhar naquele conteúdo por muito tempo. Enquanto a produção executiva, ela pode ter 2, 3, 4 filmes ao mesmo tempo. Certo. Porque ela não precisa estar no set, entende? Ela não precisa estar trabalhando aquele conteúdo artisticamente, digamos, sabe? O desgaste. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que eu dirijo, roteirizo e produzo. Então, é o caos na Terra. Total, né? E isso, eu tento montar ao máximo equipes só de mulheres. A Levante está conseguindo, assim... De minorias, né? De maiorias minorizadas e de minorias. A gente sempre teve essa tentativa, às vezes não é possível realmente. O que também denota que precisa de uma capacitação técnica. A gente sabe que a indústria... Porque as mulheres não tiveram muita oportunidade, as minorias em geral, né? Maiorias minorizadas também. Enfim, e... Com isso, eu fico nessa loucura. Aí, voltando ao ano passado eu tava gravando Por Trás da História, que é meu filme, que é o filme sobre o fundador da Copa Libertadores, que era polícia secreta durante o governo Vargas e que foi meu bisavô. Então... que legal. Também é um filme super pessoal. E que ele morou em muitas cidades, então eu tava fazendo os dois. Eu tava dirigindo, roteirizando. Então por isso que você tava cada hora em um canto. Cada hora em um canto. No Brasil também, né? Cada hora em uma cidade, que foram as cidades que ele morou. Ele também morou no Uruguai, enfim. Então, meio que seguindo isso, então teve a filmagem. E, ao mesmo tempo, o próprio trabalho da produção executiva. Que é essa ida aos festivais, aos mercados. Porque a Levante também é uma produtora que... ela tem o mercado internacional. A gente, quase 99% do que a gente faz são coproduções internacionais. Ele é muito voltado para o mercado externo. É um mercado que para mim funciona muito. Não sei se por eu ter morado fora, tanto nos Estados Unidos quanto no Chile, estudando e tal, eu consigo pegar bem esse mindset e isso acaba se refletindo nos conteúdos que a gente faz. Eu acredito que sim. Com certeza, né? Acrescenta muito, né? Essas experiências que você teve. Não ficou só mergulhada aqui. Então. Tem outras visões. Aí eu consigo ver o que funciona fora também com uma certa facilidade. E assim, nesses festivais,
O que acontece ali? O que te leva ali? Por que você tá ali? Sim. Eu tenho essa curiosidade, gente. Ela chega lá arrasando, é tapete vermelho, é uma coisa. Aí dali a pouquinho é Mônaco, né? Né? Aí o carro da Fórmula 1 passando e Sabrina lá no meio da pista. Como que é isso? O que te leva ali? Então, os festivais têm a negociação do filme, né? O que a gente faz? É basicamente um grande mercado de compra e venda de filmes. Então, da mesma maneira que a gente tem conteúdos em que nós somos majoritários ou majoritariamente brasileiros, é importante falar um pouquinho de coprodução internacional no sentido de que muita gente tem essa dúvida. Ah, mas o filme é Brasil e França, mas o diretor é francês, como é que vai ser um filme brasileiro? Isso é porque nós temos tratados internacionais que dizem que, a partir do momento que você segue, tem 3 linhas de tratado, A, B e C, né? Quer dizer, tem o C que é fora do tratado, na verdade. Tem que você consegue fazer a coprodução e registrar nas agências de cinema dos 2 países, ou 3 países, ou 4 países. E ele vai ser binacional, trinacional, enfim. Isso depende só de você estruturar isso para que você consiga ter o certificado. Aqui no Brasil chama certificado de produto brasileiro. Nos outros, cada um tem seu nome do seu registro no país. Por quê? Porque você consegue acessar os fundos do país e você consegue também ter cota de tela, que é uma coisa muito importante, que hoje, 10% de todo o conteúdo é obrigatório na TV, né, na verdade já. A TV fechada. Que 10% do conteúdo exibido seja nacional de qualidade. Então, assim, eles são, entre aspas, obrigados. E isso estimulou muito a indústria um tempo atrás. E agora a gente está justamente nesse processo da regulamentação do TV e VOD, que é justamente porque também vai pegar os streamings, para que os streamings também consigam manter a cota de tela brasileira. Porque isso é um grande incentivador da indústria nacional. Gente, é muita coisa, né? É muita informação. A gente vai ter que fazer uma série. Porque um episódio aqui, programa não vai dar. E eu não te respondi as 2 outras perguntas, que é sobre o festival. Então, quando você chega É porque eu quis fazer um passo antes pra gente poder chegar na questão que o que eu tô fazendo lá? Eu tô justamente negociando esses contratos, de um lado e de outro. Caramba, a gente não imagina nada disso. Pra gente é só festa. Só festa. Brindou. Aqui, eu tô no tapete vermelho brindando. É esse... Não, olha... É essa situação. É uma quantidade de trabalho que as pessoas não imaginam. Assim, a gente fala... Tem um botãozinho de Cannes que diz, né? Ontem eu dormi muito tarde, mas hoje eu vou levantar cedo. E a gente fica trabalhando. E assim, é claro que tem um momento tapete vermelho que eu acho fundamental, inclusive. Por quê? Porque o tapete vermelho é uma estreia em sala de cinema. O que quer dizer isso? Quer dizer que ali, quando você chega, que os atores chegam, o diretor chega, o roteirista chega, nós temos que prestigiar. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, cinema tá cada vez mais escasso, mais difícil, que a gente pode ficar aqui fazendo um podcast inteiro sobre por que isso tá acontecendo, mas está acontecendo. Só que o momento que você consegue celebrar, você tá celebrando o quê? Que foram 4, 5, 6 anos, às vezes uma vida. Tem filmes que demoram 20 anos pra serem feitos. Gente. E você tá ali realmente comemorando com aquele diretor, com aquela equipe, com aqueles roteiristas, que ali é o momento, inclusive, dele estar numa competição internacional. Por quê? Porque o Tapete Vermelho, ele tá dentro de festivais, e esses festivais estão escolhendo os melhores filmes do mundo. Então, assim, aquele filme chegar ali e a gente passar pra assistir, e eu acho que os Cannes faz muito bem, que eles fazem questão de você ter beca. Você tá ali na fila. Mulher, só de longo e salto, senão você nem passa. Uau. Homem, gravata, borboleta e smoking. Senão nem passa. Às vezes eles distribuem gravata, borboleta, se a pessoa não estiver na fila, sabe? E por que isso é tão importante? Tudo bem. Mas é merecido, né? É merecido. É o lado francês deles de fazerem as coisas. Os outros são mais light e tal. Eu acho que eu também não é light, não. Mas assim, por que é tão importante? Porque ali a gente tá valorizando todo um processo de indústria que fez aquele filme chegar ali. Então, eu sempre fiz questão de... As estreias que me convidam, eu sempre faço questão de prestigiar, porque a gente sabe o trabalho que deu chegar até ali. Porque ninguém chega até ali sem muito trabalho. Assim, no filme, sabe? É realmente uma indústria que as pessoas vivem pra isso, né? A indústria do cinema, todo mundo ama muito, porque senão desiste. Gente, eu não imaginava nada disso. Sim. E as reuniões, assim, a gente às vezes tem reunião de manhã, né?
até a noite. E vamos falar também muito importante do papel das associações brasileiras, da Brave, do Cinema do Brasil, do Brazilian Content, que são associações que dão esse suporte. Que a Ancine em algum momento deu também, que era de auxílio passagem, viagem, né? Agora o Ministério da Cultura está fazendo alguns de intercâmbio. Mas para quê? Para que os nossos profissionais brasileiros possam chegar. Porque isso no mundo inteiro tem, né? E a gente ficou bastante tempo sem. Que dê esse auxílio pra gente levar pessoas que possam começar a negociar mais filmes. Porque, no final das contas, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo recurso para o Brasil. Com certeza. E quando a gente está trazendo recurso financeiro para o Brasil, a gente está trazendo trabalho para o Brasil. É tudo uma troca, né? Você vai, que com certeza isso daí vai ter um retorno. Vai retornar. Então, toda essa cadeia que a gente chama cinematográfica, ela tem umas pontas que elas precisam se juntar, sabe? E ali no mercado é o lugar... Por que mas você pode ir para Madrid em outro momento, né? Você pode ir para Cannes em outro momento. Sim, mas ali estão todos os mais importantes da indústria mundial ao mesmo tempo. É melhor estar ali. Vai ser mais econômico. Vai ser mais econômico. E o seu acesso tá ali. Então, por exemplo, as associações no Brasil ajudam muito. Principalmente quem tá começando, mas para marcar, agendar as reuniões, porque às vezes é difícil chegar num player que é muito grande, eles ajudam, enfim. E eu acho que tem esse lance aí de ir ajudando. Ajudam muito. Por exemplo, agora eu vou pra Berlim, né? Vou pra Berlinale agora na próxima semana. Tá vendo? Não para. Não para. Ela tá aqui já com o pé no aeroporto. Sim. É tipo isso. Mas assim, tô tentando dar uma segurada, né? Porque senão meus filhos chamam tua mãe de mãe, não sei. Porque o que vai acontecer? Não sei. As crianças vão falar, mãe, quem é você? Tá ali, atrás da tela. Tadinho, não. Eu tenho que ser uma mãe presente. Sou uma mãe bem presente. Conheço todos os amiguinhos, professor de colégio. E não sei como é que eu arrumo tempo pra tanto, mas sou. Ela vai lá, se apresenta, professora. No primeiro dia de aula, acabou. Depois... Me apresento, falo no WhatsApp. Enche o saco deles. Peraí, vocês estão achando que eu tô... Eu preciso saber quanto o Lucas tirou na prova. Preciso saber. A vida como ela é, tá, gente? Não é só tapete vermelho, não. Não, e confuso, eu fico louca, né? Tem isso. E quando me liga, mãe, porque eu tinha que estar no médico, porque não sei o quê, porque não veio me buscar. Eu falei, cara, gente, pelo amor de Deus, tô no meio da reunião, como é que eu vou falar isso? E esse desgaste físico também que dá, né? Porque você fica correndo o dia inteiro, às vezes você não dá tempo de almoçar. Às vezes você chega e, tipo, tá de noite já, e você começa, cara, não comi nada o dia inteiro, porque eu fiquei de uma reunião em reunião. Cada reunião numa língua. Então, às vezes eu tô falando português, daqui a pouco eu tô falando espanhol, daqui a pouco eu tô falando inglês. Tem hora que eu, sem querer, comecei a frase em inglês e terminei em espanhol. Porque chega uma hora que a cabeça... Deu pane, né? Deu tic-tac, não funcionou. Aí a pessoa ficou olhando essa pessoa, cara, falou... Respira, então. Vamos ver. Qual é a língua mesmo? Ah, tá. Então seguimos essa língua. Então tem tudo isso, sabe? E a gente ainda... E aí a gente fala das festas, né? E eu converso muito com as meninas sobre festas. Porque, realmente, uma grande maioria não consegue chegar nas festas. Porque tá muito cansado, assim. Tipo, eu vejo os meus colegas... Às vezes não é nem porque não... esse aí não foi convidado, tá excluído. Não, às vezes tá exausto mesmo. E muitas vezes a gente tenta... E não consegue porque tá exausto, tipo assim... E várias vezes eu já perdi, por exemplo, tapete vermelho, né? Você nem pode perder, você tem que dar pra alguém, pelas regras lá de Cannes, mas... Porque eu não consegui chegar no tapete vermelho de uma estreia que eu super queria ver, porque... Pô, o cara, investidor de não sei aonde do filme, tá querendo fazer reunião comigo, você acha? Eu não tô nem aí que eu vou pro tapete vermelho. A minha prioridade é o trabalho. É o trabalho, sempre o trabalho. E não que não seja trabalho, por quê? Eu vou te falar que os melhores negócios, os melhores parceiros que eu tenho comercial, a maioria eu conheci nas festas. Sempre. Que bacana. Por quê? Porque lá você tem acesso a pessoas que, se você tentar agendar a reunião, eles não vão te receber. Eu sou brasileira. Tudo bem, sou mulher, ok? Mas eu sou brasileira. Eu sou latino-americana, entendeu? Eu sou mestiça. Eles olham pra gente... Alguns vão te dizer, tá bom, eu tô interessado no Brasil. Mas tem uns que, na boa, o que o mercado do Brasil vai fazer diferença pra eles em real? Você é o último da fila. É o último da fila. Na hora que chegar a sua vez, a gente tenta. E assim, também, mais uma vez, o reforço às políticas públicas e às associações, as políticas públicas que levam associações brasileiras. Pra quê? Pra gente mostrar o filme nacional. E o cinema nacional, não preciso nem dizer o momento lindo que tá vivendo. Isso eu ia perguntar agora. Isso tudo que a gente está vivendo aí, né? Essa evidência para o cinema nacional, a premiação da Fernanda Torres, né? Isso daí beneficia totalmente a gente nessas situações, né? Beneficia a indústria em todas as esferas, assim. Por quê? Porque não só isso, como também um governo pró-cinema e pró-cultura. Porque na hora que eu sentar para negociar,
eu não preciso dizer quem eu sou, entre aspas, no sentido, eles já sabem. Normalmente, hoje em dia, graças a Deus, quando eu sento, todo mundo já conhece Levante, mas assim, até porque a gente faz muito mercado internacional. Mas eu não preciso explicar pra ele o cinema que tá sendo feito no Brasil. Porque todo mundo sabe. Todo mundo já viu. Já viu. Então, é tipo assim, eles já querem. Eles já querem negociar, eles já querem o mercado brasileiro, eles já querem os talentos brasileiros. Meio caminho andado, né? É 70%. A mesma coisa da questão governamental, que a gente estava sem Ministério da Cultura no governo passado, que foi um retrocesso de muitos anos. E nesse que a gente tem o Ministério da Cultura, eu sento e eles sabem que eu tenho dinheiro para o cinema. Eles sabem que eu vou conseguir recurso. Por quê? Porque eu tenho todo um país que está apto a fazer um financiamento cinematográfico. Certo, tá em prol dessa causa, né? Em prol dessa causa. Bacana. E ontem também eu vi um post, até acho que foi na sua página, da Fernanda Torres falando sobre as estrelas de Niterói. Fala aí um pouquinho sobre isso. A gente tem, essa terra aqui é danada. A gente tem grandes atores, atrizes, cineastas, né? A gente tem nosso Período dos Santos na sala ali do Reserva. Enfim, a gente tem... E que ninguém sabe que é de Niterói, hein? Porque... Pois é, ali eu fiquei, gente, tudo é de Niterói. Né? Hoje a gente tá com uma sede aqui em Niterói, né, da Levante, e a ideia é justamente formar esse polo de cinema, fazer com que a gente forma, né, a Levante tem uma questão de formação de indústria no DNA, então assim, até por conta de fazer animação, que animação assim, quando você pega uma animação pra fazer, você tá envolvendo aí, às vezes, 3, 4, 5 países, porque... Não tem tantos animadores, assim, na verdade, no mundo disponíveis para longas metragens, né? As séries são, às vezes, um pouco mais fáceis, depende quando é TV, mas às vezes não. E por exemplo, um filme de animação como Nauel e o Livro Mágico, que a gente fez, que é o que tá na Disney. Ele é um filme que ele foi todo feito em animação tradicional. Ou seja, ele não teve rig de personagem, que a gente chama, que é o computador fazer eles se mexerem. A gente desenhou quadro a quadro. Jura? Como o Walt Disney fazia, né? Então, assim, sabe, lá no início, aquele que você pegava o livrinho e fazia assim, ó, o Mickey Mouse. A gente vivendo a inteligência artificial e olha só o que essa danada fala pra gente. Não, o meu próximo 3D é inteligência artificial. Eu acho muito bacana. Também. Não, eu também acho maravilhoso. Foi uma loucura, porque não tinha, todo mundo olhava os brasileiros, olhava pra minha cara e falava assim, tá, os outros donos de empresa de animação, tá, mas você vai pegar esses animadores aonde? E eu falava, eu vou dar um jeito. Ele falava, tu é doida. E eu falava assim, cara... Sou assim, Sabrina Bogado, você sabe com quem você tá falando? Respeita a minha história. Calma aí. Respeita a minha história. Mas assim, isso dessa formação, se você pensar... Que pra mim também era a primeira vez que eu fazia uma animação tradicional, porque o nosso filme foi a primeira animação tradicional da América Latina. Tanto que a gente, assim, anime, feito em animação tradicional. Tanto que a gente ganhou Tóquio, que é o maior festival de anime do mundo, a gente ganhou melhor animação em Tóquio. Bacana! Que foi uma vitória muito grande, assim. Parabéns! Muito bacana. Esse filme foi bem premiado, ele foi pra mim, foi pra Nessie, ele ganhou Tilimones, ganhou o Prêmio Quirino, ganhou tudo. Porque realmente foi um trabalho muito grande. As pessoas que são da indústria sabem o trabalho que deu. Assistam, gente. Ele está disponível na Disney, né? Disney, tá disponível na Disney. Nauel. Nauel e o Livro Mágico. E aí, assim, a gente desenhou ele todo... quadro a quadro. Então, por mais que a gente pegasse um animador muito experiente, a gente tinha aí 3 meses de treinamento desse animador. Imagina os júniors, né? Mas os sêniores a gente pegava, porque ele tinha que entender o modelo do desenho. Porque, claro, imagina quantas pessoas, quantos animadores desenharam o mesmo boneco. Pra gente conseguir fazer um filme longa-metragem. Quanto tempo de filme? Acho que do Nauel, acho que são 108 minutos, uma coisa assim. Ou 98, são 98 minutos. E foi quanto tempo pra produzir? Cara, foi uns 4 anos. Gente, foi uns 4 a gente anos. tem que valorizar mesmo o cinema, hein? E mais a parte de captação foi mais 1 ano e pouco, sabe? Assim, é porque, assim, uma coisa é quando nasce uma ideia, né? Porque muita gente chega pra mim e fala assim, eu tenho uma ideia de um filme muito boa. Aí dá vontade de eu falar assim, obrigada. Que bom. Eu também tenho. Eu tenho várias. Tem várias, inclusive. Aí eu sempre falo, cara... Da ideia pro projeto é por baixo de 160 mil reais. Eu já falo assim. Parei, não tem mais ideia não, corta. Melhor você para ter ideia. Os meus sócios antigos, que agora não tem mais sócios, né? Mas é uma coisa... Olha só, tá proibido essa ideia, entendeu? Pelo menos até o próximo ano você não pode mais ter ideia nenhuma, Sabrina. Eu ficava assim, tá bom. Tem ideia cara, né? Caríssimo, não tem ideia.
Então, assim, porque realmente, né, você tem que... O que você tem que fazer com projetos pra quem tem ideia de fazer filme? Então, primeiro, tem que amar muito, né? Porque... Vamos lá, curiosidades. Curiosidade. O que eu Indústria preciso? cinematográfica, curiosidade. Vai lá, Sabrina. Exato. O que eu preciso se eu tenho uma ideia de filme? Você tem que formar a Bíblia, que a gente chama. A Bíblia, ela tem a apresentação de projeto, roteiro. Com o roteiro pronto, você consegue sair com sinopse, storyline, logline, tagline, orçamento. Já cansei. É. Assim, porque o orçamento, você imagina, tem que orçar tudo que vai fazer, onde, como, viagem, até porque se você errar, não te digo nem que vira sua prestação de contas, é um inferno pra mais 10 anos. Então, assim, tem que estar com isso tudo muito bem amarrado. Aí, você tem que fazer a parte estética também, né? Você entender qual é a equipe, quem é que vai participar, quem vai dirigir, quem vai fazer o roteiro já passa por vários tratamentos, então provavelmente você vai ter que também ter alguns assessores e tal. E aí você pensa quem são os atores, você pensa se é uma animação, qual é o art concept dele. Aí você pensa no filme, quais são as cores do filme, quem vai fazer a arte, enfim, a gente tá falando muita gente envolvida, né? Pra fazer. E aí você acha, beleza, tá montadinho meu filme, tá aqui a Bíblia. E agora? E agora tem que captar, né? E a gente vê aqui no Brasil um déficit, voltamos a isso de que agora a gente tem, mas assim, um déficit de timing de captação. A gente hoje no Brasil, infelizmente, não consegue ter uma previsibilidade nenhuma. E quando a gente falou lá atrás de quais são as dificuldades, quais são os principais desafios, o maior desafio hoje pra mim, enquanto produtora e enquanto diretora roteirista também, é a falta de previsibilidade dos fundos brasileiros. Por quê? A gente teve uma mudança de estrutura do fundo setorial nos últimos 10 anos, que ele mudou mais de 8 vezes. Nossa. E sem data para abertura de edital. Então, assim, a gente intui que vai abrir. Porque a gente sabe que no final do ano ali abre alguma coisa, por exemplo. Mas a gente não sabe o dia que vai abrir, a gente não sabe quanto vai destinar, a gente não sabe, enquanto produtora, qual é a faixa que eu vou estar de captação. Assim, a gente sabe a faixa de captação, mas a gente não sabe se ele... Foi agora o novo, né, que é o seletivo. Abre o fundo setorial seletivo, e aí você só consegue, por grupo econômico, colocar um projeto. Então, assim, um projeto por grupo econômico não forma indústria. Você entende? Que eu não consigo. Se eu tivesse que sustentar filho, viver e trabalhar e fazer filme, posso ter um projeto. E aí esse modelo que, tudo bem, visa de uma forma ter um pouco mais de diversidade de obras, que não só as grandes abocanham em todo o mercado, ele atinge mais ainda os médios. Os médios e os pequenos. Os pequenos nem tanto, porque eles estão começando e tudo bem. Se eles têm um filme, eles conseguem. Mas quando eles quiserem crescer, eles não vão conseguir crescer. Se segmenta mais ainda o mercado, porque você não consegue ter Em algum momento a gente teve fluxo contínuo, edital para desenvolvimento de projeto, coisa que a gente não está tendo. A gente não tem hoje um edital de desenvolvimento para pagar esses 160 mil do desenvolvimento. O iníciozinho. Você não tem. Inclusive, a Ancine teve, em algum momento, projetos maravilhosos de laboratórios que a gente... Aí, tipo assim, você banca esse início e aí depois, Sim. lá na história, você vai recuperando isso. Como uma Levante tem um fluxo muito bom de projetos... É complicado, né? É complicado. Parece que é fácil, né? Não, porque além de tudo tem que ser empresária, né? E empresário num mercado de aí risco. É difícil. No mercado no de Brasil, risco. então... No mercado de alto risco, sem previsibilidade nenhuma. E a gente faz investimento o tempo todo. Então, assim, a gente está investindo o tempo todo. E esse retorno, aí que eu te falo, com essa falta de previsibilidade, muitas vezes a gente fica numa situação muito complicada. Muito complicada. Eu já perdi filmes que tinham contratos fechados de distribuição, de produção internacional, porque o Ministério da Cultura acabou e a Ancine ficou parada 4 anos. Então, assim, parada não. Ela funcionava, mas sem editais abertos. Uhum. Então, a gente perdeu muitos. E é uma realidade que é difícil de você gerenciar. É bem difícil. E esse incentivo público, ele vem só da esfera federal ou tem estadual, municipal? Como que funciona isso? Tem todas as esferas. Federal, a gente está falando tem 2 partes, né? Que você tem a Secretaria do Audiovisual e você tem a Ancine. Uhum. Na teoria, a Secretaria do Audiovisual, ela incentiva produtoras um pouco menores, ou não é menores, mas na teoria é um dinheiro que você não tá dentro... Uma parte agora até o FSA compõe, mas
A ideia é que novas produções apareçam, produção para TVs públicas também a gente tem. Mas antes, né, os editais da Secretaria Audiovisual eram para primeiros realizadores, eram para, enfim, para você pegar algumas pessoas que estão começando na indústria antes. E teoricamente, da Ancine era para quem já estava no mercado, quem já entrou na indústria. Por quê? Porque a ideia das obras do fundo setorial é que elas deem retorno. Então, o que vai ser avaliado ali? Vai ser avaliado se aquele filme que você está propondo tem um mercado para ele e se ele vai dar retorno pro fundo. Senão, não tem por que investir nele. Certo. No filme. Então, tem lógica, assim, né? Isso é lógica. Quando a gente fala, e aí dentro do incentivo Ancine, além do fundo setorial, a gente tem a lei do audiovisual. A lei do audiovisual, ela é de renúncia fiscal. E a gente tem o artigo 1º-A, que ele, digamos assim, que dentro... Você vai saber bem dessa parte, né, de contabilidade. Mas que dentro do imposto de renda, ele sai pelos que são tributados pelo lucro real, 4% para pessoa jurídica, 6% é dedutível para pessoa física. E que podem ser doados para o cinema. É super importante falar isso também, que às vezes o empresário fica com medo de doar, fala, mas eu vou doar, vai todo mundo abrir as contas. Nunca aconteceu isso, não tem isso, entendeu? Realmente... Só vai ser destinado. O imposto você vai estar pagando da mesma maneira, só que uma parte do seu imposto ele vai ser destinado ao cinema. Você sabe melhor que ninguém. Só Aqui isso. temos uma pessoa especialista nisso, que sabe melhor que ninguém. Que você vai destinar e você vai ter o retorno... Você vai ter esse retorno de marca... Porque o cinema realmente dá um excelente retorno de marca, assim, tipo... Você vincular a sua marca hoje, né? No mundo que a gente tá vendo que... E pra quem tá doando, assim, ele tem... Aparece em algum lugar que ele tá Sim. incentivando? Ele tem essa visibilidade, né? Sim, tem. Essa visibilidade, ela é obrigatória, inclusive por lei. Porque ele vai aparecer as logomarcas lá no início, sabe? Você vai... Aí quando tá no cinema, a sua logomarca tá lá, tipo isso? Sim. Ah, gente, vamos ajudar aí essa indústria. Patrocinador do Cinema Nacional. Não é qualquer coisa, né? Você imagina você tá lá sentadinho no cinema e de repente sua logo aparecer lá que você Exatamente. ajudou. E aí, voltando, esse é o federal, né? Aí a gente tem o estadual, que a gente tem, enfim, a lei do ICMS, que faz também, né? Que hoje é 100%. Então, se você paga ICMS, você também pode destinar pro audiovisual. É só você fazer uma declaração de intenção de patrocínio e o produtor... Então vai ser tipo, no federal é o imposto de renda, no estadual vai ser o ICMS e no municipal é o ISS. ISS. Algumas prefeituras já têm IPTU também. Ah, bacana. Algumas prefeituras dão redução de IPTU também para as produtoras se chegarem no município. Por quê? Vamos entender essa dinâmica. Quando eu falei lá atrás de Hollywood Film Commission e tal, tudo isso. O que é essa Film Commission, né? Uhum. É importante a gente entender que quando um filme vai para uma localização e ele vai filmar lá e ele vai produzir de alguma maneira... Claro, a gente já falou do emprego e da renda que ele vai gerar pro local. Uhum. Mas tem toda uma cadeia não direta, a gente fala cadeia indireta do cinema, que é, por exemplo, se eu tenho 200 pessoas que vão chegar de Londres aqui pra filmar amanhã, eu preciso hotel, eu preciso transporte, eu preciso restaurante. Entendeu? Isso tudo é um retorno, né? Aí você tem uma cidade que precisa, né? Às vezes você tem gente, assim, tem film commissions que... E outra coisa, a gente vai fazer isso quando? Quando que o bom produtor executivo planeja? Ele planeja fazer isso fora de temporada. Então ajuda mais ainda, né? Que aí tá tudo disponível e você vai estar ali Exatamente. conseguindo recursos para o município. E aí eu volto à importância da Film Commission, porque a Film Commission é, dentro do município, um lugar que vai organizar essa chegada desses produtores. Por quê? Hoje, eu com toda sinceridade te digo, eu vou onde quem me facilitou mais pra filmar. Ah, mas aqui não é... E isso acontece com pessoal assim, estrangeiros, gringos mais ainda. Sabrina, tem um lugar aí que pareça floresta amazônica? Tem sim. Aqui do lado é uma florestinha, quer? Entendeu? Porque eles querem floresta tropical. Ninguém no filme vai saber onde você tá filmando. Certo. Entende o que eu tô querendo dizer? Ah, eu quero uma praia no Rio de Janeiro. Você precisa de que cena? Você precisa ver... O que você precisa ver? 2 irmãos? Não precisa ver 2 irmãos? Você pode ver o Pão de Açúcar atrás? Tem aqui em Niterói. Entendeu? Aí onde te facilitou, Sim. você investe. E aí facilitou significa o quê? Quando você tem uma Film Commission organizada, e que a primeira foi Hollywood realmente, você chega lá na prefeitura, eu sou produtora, eu chego na prefeitura e eu falo, olha só, no caso assim, vamos falar do Rio, né? O Rio tem a Rio Filme. O filme é ótimo, você faz online. Você vai lá e coloca, eu preciso de tantas pessoas para tanto eles te ligam, são uns amores, assim, tipo, por quê? Porque você precisa de lugar para estacionar carro. Porque como é que você vai botar
Gente, é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Como é que você vai filmar na praia de Copacabana, por exemplo, no meio do dia? Tudo bem, pode ser porque normalmente as filmagens são super cedo, ainda tem isso. Aí o hotel tem que estar entendendo que aquela equipe vai tomar café da manhã às 5 da manhã. Eu não posso dizer, não, mas o nosso café é de 7 às 10. Meu querido, então, desculpa. Não interessa, se você não facilitou, eu vou pra cidade vizinha, né? É aí Exatamente. que acontece isso. Aí que acontece isso. Por quê? Porque eu não tenho hospedagem, né? A gente sabe que a gente tem problema de hospedagem também, que a gente tá trabalhando nisso, mas assim, como é que você vai alojar uma quantidade enorme de pessoas que tem uma necessidade de estrutura, entende? É muito mais fácil se eu vou pra um lugar que o hotel já tá acostumado e já sabe que aquela galera ali vai tomar café às 5 e tá tudo bem. Eles pedem porque pra eles vale a pena. Eles estão ganhando. No momento que eles não teriam ninguém, porque às vezes, dependendo da cidade, fora de temporada, ela tem uma rede enorme pro verão, mas chega, e até pro inverno, dependendo em julho, nas férias, mas que de repente em agosto, setembro não tem nada, tem um ou outro. Sim. Então, se eu loto um hotel durante as semanas de gravação, isso pode ser muito fundamental. Isso pode ser muito fundamental. Fora o retorno, né? Que normalmente quando você faz permuta, quando você consegue negociar, você coloca logo do patrocinador também. Então, assim, quando a cidade está preparada, é muito mais fácil para a equipe, pro produtor, e diminui o estresse de filmar, porque é muito grande, assim, o set, né? Tem muitas coisas envolvidas que tem que dar certo. Olha, tô passada aqui. Agora, uma última curiosidade, que a gente já tá aqui abusando do tempo, né? O Festival de Gramado, como que é isso? O Brasil tá querendo entrar nesse hall aí, a fama dos festivais, como que é? O Festival de Gramado é um festival muito antigo, né? E muito uma referência no Brasil. A gente tem alguns outros que também... Agora tá acontecendo Tiradentes, inclusive a gente tá aqui falando, tá tendo Tiradentes. Que legal. Tem Brasília também, que passou por algumas reformas, mas eles estão aí. Mas o Gramado, sem dúvida, pra indústrias, né? Os Quiquitos, eles são e leva pro sul também, né? A política de cotas da Ancine tem realmente conseguido referências de cinematografia, porque o Brasil é muito diverso, então mostrar as outras culturas. A política de cotas regionais da Ancine funcionou muito nesse sentido. E Gramado é, sem dúvida, no mundo, uma das grandes referências. Agora eles estão também fazendo as rodadas de negócio deles, então eles estão começando com o mercado. Porque é importante, eu sempre explico isso, assim, quem estiver lá no Instagram vê, que eu sempre explico a diferença de mercado para festival. Porque o mercado eu tô negociando filme, o festival eu tô estreando e premiando filmes. Tá. E os grandes festivais, eles têm mercado junto. Mas tem alguns festivais que não tem mercado junto. E que tem um mercado um pouquinho depois, que não é o mesmo do festival, mas que as pessoas combinam. Gramado é separado. Gramado agora tá junto. Já tem alguns anos que eles estão fazendo, que tá começando, que tá sendo muito legal também. Eu, inclusive, deve facilitar parabenizar bem, né? muito o pessoal de lá, que eu gosto muito delas, que estão fazendo o festival. Gramado é referência pra muita coisa. É muita coisa. É histórico, né, pra gente. Eu acho que o mais bonito, assim, da indústria cinematográfica é que, apesar de todos os hiatos que a gente teve de paralisação, desde o início do cinema, lá atrás, cinema novo até aqui, né? Enfim. Mesmo durante a ditadura que filmes foram produzidos, quais eram os filmes que estavam sendo produzidos e por quê, enfim. A gente conseguiu, enquanto indústria brasileira, e a maior exemplo disso é agora a gente, com a indicação do Oscar, né? A gente conseguiu não deixar o cinema morrer. Bacana. A gente tem uma linguagem. A gente tem as pessoas olham para o cinema brasileiro internacionalmente e a gente tem um lugar, sabe? É um lugar de fala. A gente tem um lugar de fala do cinema brasileiro e uma referência. As pessoas admiram o cinema brasileiro. Então, assim, a gente tem muitos países... Temos grandes estrelas aqui também, né? Grandes talentos. O Brasil é celeiro de criatividade e talento, né? Não adianta. A gente é muito isso. Bacana. E, assim, as considerações finais, assim, mas antes... Vamos lá. O que você diz pra quem tá querendo entrar nesse mundo aí? Sim. Cara, eu acho que não pode desistir nunca. Assim, não pode desistir nunca. Afinal de contas, vocês são brasileiros. Brasileiro não desiste. Não tem essa possibilidade, né? Lá fora, quando me perguntam, mas você não fica, assim, complicado, que o Brasil é muita mudança. Eu falei, cara, eu sou brasileiro, só que a pessoa não entende a piada, né? Piada interna. Eu não desisto nunca. Isso aí. Mas, assim, uma vez eu escutei que, pra mim, a melhor referência, inclusive essa que tá agora super em alta, que é a da Fernanda Montenegro, que quando eu tava no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro,
quando ainda era lá no Copacabana Palace, ela foi homenageada, né? E aí ela contou uma história que pra mim foi muito... Cara, eu chorei quando ela contou, sabe? Assim, tipo, eu não conseguia não chorar. Ela falou assim, os jovens atores e atrizes me perguntam se eles devem ser atores e atrizes. E todas as vezes que eles me perguntam, eu só tenho uma resposta pra eles, que é não. Ela fala, por quê? Você é atriz? Tá falando não. E ela falou, porque, primeiro, se já era difícil no meu tempo, imagina agora. E a segunda coisa, que é a razão real, pelo que eu digo não, é porque se ele tá me perguntando, é porque ele não sabe. Porque ser ator, ser atriz, trabalhar na indústria cinematográfica não é uma intenção, é uma condição. Que não é uma paixão, já vem de dentro, né? É tipo assim, se eu não respirar arte, se eu não respirar cinema, se eu não respirar cultura, eu morro. Eu não tenho essa opção. O que me faz viver é o cinema. Eu fico pensando assim, quantas vezes, assim, principalmente, né, na pandemia, no governo anterior, que a gente ficou parado, a gente se ligava, assim, as meninas do cinema, que todo mundo, cada um dentro da sua própria casa, né, todo mundo isolado, e a gente chorava, sabe? A gente falava assim, cara, o que vai acontecer? E eu me lembro, assim, inclusive, eu tive muitas pessoas do meu lado que falaram, cara, trabalha outra coisa. A quantidade de oferecimento de emprego que eu tinha era diária. Eu mesmo fui fazer alguns jobs, né, pra algumas outras coisas que eu já não fazia há muitos anos, porque realmente a gente tava 100% parado e tal. Eu tendo que manter levante com funcionário, com filme, a gente tava em pós-produção. Então, assim, eu tinha que botar dinheiro pra dentro e tal. E aí, vários me perguntavam assim, cara, mas tu tá louca? Olha a quantidade de dinheiro que você perdeu. Eu falava, cara, mas eu sabia que era um investimento de risco. Só que tem duas coisas. Ou eu fico aqui. No investimento de risco é o quê? Você continua. Porque você vai recuperar. E graças a Deus a gente tá recuperando, não tenho o que reclamar, graças a Deus. Mas assim, não foi por nada disso. Foi porque eu não tinha condição de fazer outra coisa. É a sua paixão, é você. Sabrina é filme. Ela é um verdadeiro filme. Total filme. E aí eu me lembro assim, de chegar uma hora, meditar. Aí eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou criar. Aí eu comecei a criar vários filmes durante a pandemia, sabe? Aí eu já me veio 160 mil na cabeça. Tava com a produtora toda funcionando, né? A gente, cada um de casa, mas tava todo mundo funcionando. Eu falei, vamos botar essa galera pra trabalhar enquanto a gente... Cara, aí foi bom. Eu acho que foi bom, assim, porque foi um estímulo, sabe? Pra continuar, pra não desistir. E realmente, agora a gente tá começando a ver as coisas andarem, ainda tá lento, tá bastante lento, mas a gente tá vendo, ele deu um impulso inicial que a gente falou assim, pô, vai rolar. Só que não, então tamo ali no aguardo. Mas vai. Tá rolando, tá 131 milhões agora anunciados pra Rio Filme, né, a gente tem... A gente tem, não falamos dos municipais, né, os editais municipais, que parte do edital municipal é o FSA também, que compõe, são os arranjos, né, os arranjos regionais, que vão para os estados e municípios. Então o FSA põe uma parte do dinheiro e o estado e a prefeitura complementam nos editais locais. Certo. É isso. Então, gente, foram vários insights aqui. Para quem tá pensando em fazer a doação, investir nisso, para quem tá começando, a gente falou para todo mundo aqui, né? Que venham outros papos, Sabrina. Sim. Infelizmente, esse já tá chegando ao fim. Mas ainda tem muita curiosidade. Vão ter outros episódios. Vão. Não falta assunto. Não é? Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Ju. Foi maravilhosa. Adorei. Que bom estar aqui contigo. Venham. Venham.